Olá, querido, seja bem-vindo mais uma vez e que bom ter você conosco para cultuar ao Senhor. E nós vamos começar declarando que o Senhor Jesus é aquele que veio, que esteve entre nós e que voltará. A Ele toda honra, todo louvor, a Ele toda a majestade. E nós vamos começar dizendo: abra-se os portais, abra-se os nossos corações para exaltar ao Rei Jesus. Amém. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade. Rendam-se os corações ao que no alto trono está. Portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. E em adoração, ergam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade. Rendam-se os corações ao que no alto trono está. O que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama glória de Deus. O que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama glória de Deus. Teu és o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. O que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama glória de Deus. O que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama glória de Deus. O que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama glória de Deus. Glória a Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Queridos, vamos continuar louvando ao Senhor e declarar que o Senhor é bom em todo tempo. Esse Deus que reina, Ele é aquele que cuida de nós. Glória a Deus pela sua bondade e a sua misericórdia, que não tem fim, se renovam a cada manhã. Glória a Deus.
pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Em todo tempo, dei graças ao Senhor. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Glória a Deus. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém, vamos orar. Abaixe sua cabeça aí, aonde você está e como você está. E vamos agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia para conosco. Ó Deus, como nós acabamos de cantar, abram-se os portais, ó Deus, para que o Senhor entre e que os nossos corações estejam abertos para a obra que só o Senhor pode fazer. Senhor, queremos suplicar ao Senhor pelas nossas vidas, queremos agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer, ó Deus, porque apesar de qualquer dificuldade, nós sabemos que a tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que nós precisamos de ti, que nós dependemos de ti, que nós temos sede da tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e pela tua misericórdia e graça, Senhor, receba o nosso culto. Ó Deus, pela tua misericórdia e graça, manifesta a tua presença poderosamente, Senhor, nas nossas vidas. A tua presença, ó Deus, o teu consolo, a tua força. Ó Deus, precisamos de ti. Mas é uma necessidade. Para sustentar a minha vida, Senhor Jesus, eu tenho sede de
aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Mais uma vez declare: eu tenho sede. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida. Oh Senhor, obrigado porque nós podemos nos saciar no Senhor. Contempla, Senhor, cada pessoa que nos assiste, que cultua conosco. Ó Deus, só o Teu Espírito tem a condição de penetrar no íntimo e saber como nós estamos verdadeiramente. Só o Senhor, só o Teu poder, Pai, sabe, ó Deus, talvez as áreas da nossa vida que estão em sequidão, carentes da Tua presença, da Tua direção, do Teu poder, da Tua misericórdia, nossas famílias, casamentos, relacionamentos de pais com filhos, ó Deus, questões internas, questões financeiras, ó Deus, e acima de tudo, as questões espirituais da nossa alma, porque todas as coisas ficarão aqui, mas, ó Deus, em Ti nós temos a vida eterna, e essa, ó Deus, é a maior sede que possamos ter, de sermos salvos pelo Teu poder e pelo Teu sacrifício. Contempla cada vida, Senhor, cada lar, que nós estamos entrando nesse momento, e que nesse momento seja o agir do Teu Espírito, seja o agir, ó Deus, da Tua presença, onde precisamos do Teu toque, que possamos receber, ó Deus, e que a nossa alma possa estar, ó Deus, satisfeita em Ti, que a nossa alma possa estar, ó Deus, aliviada, ó Deus, possa estar, ó Deus, alimentada pela Tua presença. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Irmãos, estamos aí firmes e fortes, apesar da pandemia, orando e clamando a Deus para que esse tempo possa ser mais resumido possível e em breve possamos estar aqui juntos, né? Para louvarmos ao Senhor, como isso tem nos feito falta, eu imagino que a você também.
E por conta disso, nossos momentos de dedicação não têm sido como era antes, nos momentos de culto aqui congregacional, mas tem sido pelas transferências bancárias. Alguns irmãos têm vindo aqui à igreja em alguns horários que o pastor André está. E que bom que, apesar da circunstância, temos servos que continuam sendo mordomos com aquilo que o Senhor tem dado. Sabemos que alguns irmãos possam estar passando por dificuldades e nós temos orado. E se você precisa de alguma ajuda, que nós possamos ajudar, entre em contato pelo meu WhatsApp, pelo WhatsApp do pastor. O irmão Weber tem estado ativo com a ação social. E os irmãos que têm conseguido ainda ter a normalidade dos seus sustentos, muitos deles têm sido fiéis e têm depositado seus dízimos e ofertas na conta da igreja, têm feito assim seu momento de mordomia. Nós queremos cantar uma canção a respeito disso e logo após nós vamos estar orando também, consagrando os recursos que já foram depositados diante do Senhor. Amém? Vamos, nesse momento, cantar uma canção, nos acompanhe e estaremos orando em seguida. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Vamos orar lembrando que a nossa mordomia não é só o nosso recurso, mas como acabamos de cantar, que a nossa vida seja uma oferta ao Senhor. Vamos orar? Oremos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos cultuar a Ti. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, a Deus, porque Tu és o Deus Emanuel, Deus presente conosco, e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E queremos te agradecer também, ó Deus, pelo Teu sustento, pela Tua provisão nas nossas vidas, na vida de tantos irmãos. Ó Deus, queremos te agradecer pela mordomia deles durante a semana, seja vindo ao templo, seja por conta bancária. Ó Deus, que esses recursos, ó Deus, nós nesse momento queremos te pedir que o Senhor nos dê sabedoria e que sejam consagrados ao Senhor e ao Teu reino e à Tua obra. Mas queremos também, ó Deus, colocar diante das Tuas mãos, talvez, ó Deus, diante da situação que estamos vivendo, famílias que têm passado por alguma crise, que têm passado, ó Deus, por dificuldades. Ó Deus, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus, não sei se de emprego, de oportunidades. E se cabe a nós, ó Deus, sermos bênção na vida de alguém, que o Senhor também nos use para socorrer alguém. E assim, ó Deus, sermos mordomos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para amar ao próximo como a nós mesmos. Nós te pedimos e oramos, não porque mereçamos algo de Ti, mas em nome de Jesus. Amém e amém. Continue conosco, meu irmão. Nós temos agora a explanação da palavra de Deus, e que Deus possa falar poderosamente a sua vida. Amém. Graça e paz, meus irmãos e amigos. Queridos, como é bom poder estar de volta com vocês agora nesse culto à noite. E também bate uma tristeza em poder ver
Ao fundo aí os irmãos estão vendo bancos vazios, né? O altar da igreja vazio. Mas nos alegra muito também saber que se aquele altar aqui atrás de mim do templo está vazio, o altar que é o nosso coração, o altar de Deus, ele está cheio, porque quem reina nele é o Senhor. E ele é o manancial de águas vivas, como acabamos de cantar. E eu quero louvar a Deus, glorificar ao Senhor pela sua vida, pela sua família. E quando nós podemos, em mais uma oportunidade, ainda que não sentado nesses bancos, como vocês estão vendo aí atrás, né? Não nesses bancos, mas sentado em sua casa, aí na sua poltrona, no seu lugar secreto, cultuando ao Senhor. Queremos dizer que é uma alegria para nós poder estarmos juntos e que nesta noite, não tenho dúvida, o Senhor continuará falando ao nosso coração. E nesta oportunidade, falará para nós e ao nosso coração o pastor Ailton, esse grande homem de Deus que tem somado conosco neste ministério aqui na Primeira Igreja Batista em Teoflotone. Ele, a sua esposa, e o Lucas, que está por chegar também, né? Daqui uns 2 meses, Luquinhas já vai estar conosco aí, louvando ao Senhor também, né, pastor Ailton e a nossa irmã Sara. Que Deus os abençoe sempre, queridos, em nome de Jesus. E o pastor Ailton é o instrumento que Deus vai usar para falar conosco nesta noite. Então abra seu coração, continue cultuando ao Senhor, que a palavra de Deus seja esse manancial de Deus, a jorrar ao seu coração, alimentar o seu coração, a saciar a sua sede, e que o nome do Senhor venha a ser continuamente glorificado. Assim oramos pela vida do pastor Ailton, pedimos a Deus, e por sua vida, querido, por nossas vidas, em nome de Jesus. E sempre lembrando de que estamos orando, pedindo a Deus para que este altar aqui, físico, esses bancos físicos aqui, brevemente estejam cheios, novamente, com a sua presença, com a nossa presença e, sobretudo, com a presença do nosso Deus. Que Ele a todos nos abençoe, em nome de Jesus. Fique agora com a palavra que será ministrada pelo pastor Ailton, em nome de Jesus. Um abraço, queridos. Graça e paz, amados. A paz e a graça do Senhor seja sobre cada um de vocês. Que alegria estar aqui novamente preparado para partilhar uma palavra. A gente está vivendo esse momento tão diferente, né? Gostaria de poder, nesse momento, estar olhando para o rostinho de cada um de vocês. Infelizmente, esse momento nos deixa um pouquinho mais afastados, mas continuamos juntos, né? É a graça do Senhor que nos une, é esse propósito pelo qual fomos nele chamados. Hoje a gente está celebrando um dia especial, que é mais um dia especial nesse mês da família, né? Então, uma palavra voltada para essa questão da família. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a fazer comigo essa oração, pedindo que o Senhor nos dê graça, fale o nosso coração, ministre sobre nós a vontade perfeita do coração dele para nós, enquanto família, enquanto igreja, que nós continuemos a exercer o nosso papel, escrevendo essa história que ele confiou a nós, em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio de estarmos na tua presença, de estarmos reunidos como igreja, embora cada um na sua casa, através desse veículo de comunicação que o Senhor nos permitiu. Nós nos lembramos, Deus, que no passado, quando o Império Romano começou a abrir ruas, esse foi um instrumento que o Senhor usou para que o Evangelho se propagasse e, através das estradas, pudesse chegar a áreas mais longínquas, Pai. E hoje nós entendemos que o Senhor tem aberto esse canal pelas vias da internet, pelas lives, pelas pregações online. A tua igreja tem chegado a lugares maiores, mais distantes. Nós queremos te agradecer por esse recurso e pedir, Deus, que não seja nenhum impedimento para ninguém, para que a tua igreja continue forte, viva, desempenhando o papel que o Senhor espera dela. Obrigado, Deus, por esse mês da família que celebramos. Obrigado porque o Senhor nos conduz, nos guarda. Obrigado porque, apesar das lutas, das dificuldades, apesar das privações, o Senhor é o nosso Deus e nós podemos recorrer ao Senhor, saber que o Senhor é quem traz palavras de conforto para o nosso coração, palavras de direção para os nossos pés, e nós podemos nos colocar seguros nas suas mãos. Fala conosco, Pai, nesse momento, em cada coraçãozinho, que essa palavra não seja a palavra do pastor Ailton,
mas seja a palavra do Senhor, seja a palavra do Teu Santo Espírito para cada coração, a começar no meu coração, para o coração da Tua igreja, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Recebe de nós todo louvor, toda a gratidão do nosso coração. Nós assim te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, gostaria de pedir que vocês abram as suas Bíblias na carta de Paulo na carta de Atos, né? O livro de Atos. E nós vamos meditar a partir ali do verso 16, do capítulo 16 do livro de Atos, tá? Bom, nós estamos vivendo esse momento aqui de privação, como eu disse, né? Muitas coisas têm sido faladas e discutidas acerca das privações de salário, de emprego, né? Empresas fechando, economia aí no caos, né? Privações de contato social, dos avós com os netinhos, da família de forma geral, né? A gente tem vivido esses dias em que as autoridades médicas têm pedido para nós um distanciamento maior, um cuidado, porque nós estamos lidando com um vírus que é um inimigo invisível, né? Como nós não sabemos como ele se propaga e existe uma diferença muito grande da manifestação desse vírus, né? Alguns indivíduos ficam completamente assintomáticos, não sentem nada, outros sentem alguma coisa como uma gripe, mas alguns chegam ao óbito, né? Então, como a gente não sabe quem é de fato vulnerável, o ideal é que a gente obedeça às nossas autoridades e nós nos coloquemos em proteção nesse sentido. Mas a gente não pode negar que isso gera uma certa ansiedade. Temos visto muitas pessoas reclamando nesse sentido, né? De ansiedade, de medo, de raiva, de talvez uma briga ali, um conflito familiar, porque a paciência vai ficando mais limitada por conta da irritabilidade. Então, são todas essas questões que nós precisamos lidar e pensar que como isso tem afetado a nossa família, né? Como isso tem roubado a paz de uma forma mais difícil, talvez, pensar no desespero de algumas pessoas, especialmente aqueles que ainda não têm a alegria de conhecer o Senhor Jesus, de poder servi-lo, de experimentar a paz que excede todo o entendimento, conforme a palavra diz, né? Aqueles que se encontram de algum modo perdido do alcance dele, não do olhar dele jamais, mas perdido do senhorio, né? Da vontade do Senhor. E nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aqui eu vou ler a partir do verso 16, do capítulo 16 do livro de Atos, para fazer um pano de fundo, até nós chegarmos na história, na parte do centurião, né? E podemos falar então desse episódio maravilhoso que marca a obra de salvação dentro de uma família e propósitos que o Senhor tem a partir dessa palavra para a família, tá? Então, diz assim, verso 16: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos de Deus, o Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias, e então Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito: Em nome de Cristo eu vos mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça e à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantando-se a multidão, unida contra eles e os pretores, rasgando-se-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes terem dado muitos açoites, os lançaram no cárcere e ordenaram ao carcereiro que guardassem com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se a cadeia de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. Com todos os seus, manifestaram grande alegria por terem crido no Senhor. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo e Silas essas palavras. Enfim, aí ele vai dizer que vão descobrir que Paulo era romano, né? Vocês podem ler a sequência do texto. Paulo dizendo o quê? Açoitaram, agora vamos dizer assim, não, eles vão vir aqui e vão mandar nos soltar. E aí eles se atemorizaram pelo fato de descobrir que Paulo era romano e não um cidadão judeu, apenas como eles estavam aqui acusando a Paulo e Silas, né, de perverterem os costumes romanos. Então, terem açoitado eles daquela forma, sendo ele cidadão romano, né, colocava eles numa situação bastante difícil. Mas vejam bem, o que eu gostaria de falar aqui a respeito dessa questão familiar. Nós estamos aqui com Paulo e Silas operando a graça do Senhor e falando livremente do Evangelho e levando salvação. Então expulsaram o demônio de uma mulher que estava opressa havia muitos anos e dando lucro ali para os seus senhores. E agora, como o espírito havia sido expulso, a adivinhação cessou, o lucro cessou, e aqueles homens então resolveram interceder junto às autoridades para que eles fossem punidos, né? Presos e punidos. E aí a gente encontra aqui uma ordem para que eles fossem açoitados, presos e açoitados. E a palavra diz que o carcereiro os amarrou com os pés no tronco. A gente encontra alguns relatos dizendo que eles estavam amarrados de uma forma que eles ficaram completamente retorcidos e com muita dor. E mesmo dentro daquele quadro, eles louvavam o Senhor. E todos olhavam para eles atônitos, né? Que alegria era essa que Paulo e Silas desfrutavam mesmo naquele momento de prisão. Então eles saíram para levar o Evangelho, para falar do amor de Cristo, estavam sendo açoitados. Então o texto depois vai dizer que foram tratados nos seus vergões, ou seja, não foi, né, uma surra qualquer, eles de fato foram muito feridos por esses açoites. E agora estavam amarrados numa posição bastante incômoda, estavam açoitados, então, portanto, feridos, e cantavam louvores ao Senhor. É essa alegria do Espírito Santo, essa alegria da presença do Senhor, essa alegria da salvação que começa a operar a transformação nas nossas vidas, essa alegria da salvação que nós queremos sempre viva nas nossas famílias, né? E quando o Evangelho, então, é apresentado ali diante daquela situação de desespero para aquele homem, esse é o nosso marco inicial. Quando a alegria da salvação entra na nossa casa, quando a alegria da salvação entra na nossa vida, a partir desse momento, nós recebemos esse grande presente que é Jesus, que nos permite então avaliar melhor as circunstâncias e podermos celebrar a verdadeira vida. Nós temos aqui então esse relato do homem que diz, né, o que eu devo fazer para ser salvo. Jesus é o nosso maior presente. E é bonito de ver como é que a Bíblia relata isso, né? Nós, quando não o conhecemos, ou não o conhecíamos, éramos chamados pelo Senhor de perdidos.
E eu vejo sempre isso como uma forma de correção. A gente precisa encontrar, às vezes as palavras vão ganhando conotações diferentes, né? Eu, como profissional da área de saúde, vejo muitas coisas desse tipo. Por exemplo, transtornos que antes eram conhecidos de uma forma pelo Manual de Doenças Mentais, hoje estão chamados de outros nomes por causa do peso que isso vai ganhando. Por exemplo, uma doença chamada anteriormente de psicose maníaco-depressiva, né, e que depois esse nome começou a soar pesado. Hoje existe tratamento e muito funcional, então se chama de transtorno bipolar, né? É uma variação de humor que vai entre dois polos. Então tem um nome mais adequado, né? Antes era um nome mais assustador. E não era a princípio, mas isso vai ganhando um peso. A ideia da psicopatia, né? O psicopata. Hoje isso se chama transtorno de personalidade antissocial. Então as nomenclaturas vão mudando porque vai caindo no senso comum e as pessoas vão usando essas nomenclaturas para outras coisas. Afinal, nós temos uma língua viva, né? Ou seja, uma língua que se transforma. Não é diferente com a palavra de Deus. A gente tem diversas traduções do texto bíblico, porque algumas coisas, se forem traduzir da forma como era dita lá no passado, talvez nós não entenderíamos. E outras coisas, se forem... algumas coisas precisam ser traduzidas de uma forma mais literal e outras de uma forma mais alegórica, porque era o propósito do texto, né? Então, não é fazer alegoria com o texto, é fazer analogia, né? Então, as coisas eram feitas dessa forma, mais ilustrativa ou mais realista, de acordo com o conceito, de acordo com o contexto. Da mesma forma, quando a gente hoje avalia essa palavra, a gente percebe aqui Paulo está nesse momento comunicando o amor com esse homem que se encontra perdido. E esse perdido já adquire uma conotação diferente daquela que talvez lá no passado se dissesse, né? Porque hoje a gente escuta muito se dizer, fulano é um perdido, esse aí está perdido. E esse perdido ganhou uma conotação de ruim, de errado, de perverso, de mal. E a ideia é de perdido, ou seja, de que não foi achado ainda. E a gente tem uma clareza muito grande disso quando, por exemplo, compara com o Senhor Jesus se referindo ao reino de Deus e falando acerca do que seria estar perdido de acordo com o olhar dele, né? Então, Lucas 15, verso 8 a 10. Jesus está falando acerca do reino de Deus e ele diz que o qual uma mulher tendo 10 dracmas, ao se perder uma dracma, não acende uma candeia, e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: se alegrem comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vejam só, Jesus está trazendo essa analogia, né? Jesus está falando como é que as coisas acontecem do ponto de vista do Senhor. Eu estou dizendo que Jesus é o maior presente e que esse carcereiro encontrou o presente ali através do convívio, do contato com Paulo e Silas. Mas aqui Jesus está dizendo no texto de Lucas que como é que isso é do ponto de vista do Senhor. Então ele está dizendo, é como se eu tivesse, uma mulher tivesse um tesouro. Para ela isso era, né, uma dracma, não era muito dinheiro, era equivalente a um denário, pelo que se acredita. Então, um salário de um dia de trabalho. Porém, para aquela comunidade, para aquela senhora, isso era muito dinheiro. Era uma comunidade rural, eles provavelmente viviam do que ganhavam. E ter um recurso designava ali que ela tivesse realmente bastante necessidade, tá? Existem alguns autores que sugerem que essa mulher era viúva e, portanto, havia recebido alguma coisa da parte do esposo, mas não há como se precisar essa situação. O que a gente sabe é que era uma pessoa que fez uma grande celebração, por isso a gente imagina que não era um valor pequeno, né? Mas ele imagina, pensa uma mulher que perde uma moeda de prata na sua casa e daqui a pouco, ela tinha 10 e ela vai olhar e está faltando uma. E aí ela vai e diz, não, preciso achar. E ela varre a casa e ela pega e acende ali uma lamparina e ela anda pela casa toda e ela procura, ela vasculha todos os lugares até que ela bate o olho e encontra aquele brilhozinho da moeda e diz, achei você. Que bom que você está aqui, olha, consegui
E ela então reúne os amigos e diz: eu encontrei, está aqui, celebrem comigo, se alegrem comigo. E os vizinhos também fazem aquela grande festa e alegria, estão felizes de ver a mulher com aquela moeda. Por que Jesus contou isso? Jesus estava dizendo, é como se fosse o pai, né, desejando encontrar o seu filho que se perdeu. E essa é a conotação do perdido. Não é ruim, não é perverso, não é transgressor, embora a gente saiba que quando nós estamos distantes da presença do Senhor, essas coisas que emanam dele, que é o Pai das luzes, que é toda a perfeição emana dele, o amor é ele em essência, quando nós nos apartamos dele, nós vamos inevitavelmente produzir essas obras da carne. Mas quando ele está falando a respeito do perdido, ele está dizendo o quanto ele queria que esse perdido fosse achado. E aqui ele mostra a mulher procurando por aquela moeda como se fosse o próprio Deus, espreitando o momento de que ele se encontraria com cada um de nós e que ele poderia nos ver no brilho dos nossos olhos, como aquela mulher enxergou o brilho da moeda e dizer: achei você, eu sabia que uma hora você ia se render, eu sabia que uma hora você ia se achegar até a mim, né? É o desejo do coração do Pai de nos ver reconhecendo a paternidade espiritual dele, reconhecendo que ele é o nosso Deus, que ele é o nosso Senhor, que é ele quem governa, que é ele que comanda as nossas vidas. Então, nesse momento de recíproca alegria, aquele carcereiro se encontra com Cristo. E aqui a história dele começa a ser transformada. Depois disso, nós vamos ver que a graça de Deus transforma aquele homem a partir do momento que ele se rende, né? Momentos atrás, a gente vê aquele homem ali açoitando o apóstolo, não se diz que foi ele que açoitou, mas ele amarrou, né, com os pés no tronco, e ele estava ali dormindo, não estava se importando se a situação dele estava difícil ou não, afinal não era o papel dele era guardar aquele cárcere. Mas quando os anjos vieram e houve aquele tremor e eles foram libertos do cárcere, então aquele homem se viu em grande risco. Então ele poderia ser apenado de uma forma bastante severa. Então ele já imediatamente saca a sua espada e ele pensou em tirar a sua própria vida. Mas aí o apóstolo Paulo interrompe esse momento e diz: não faça nenhum mal com você, nós estamos todos aqui. Naquele momento o homem pede uma luz, né, uma lanterna, uma lamparina, e vai até Paulo e Silas, se prostra e diz: o que eu preciso fazer para encontrar essa salvação? E aí Paulo diz para ele: se você crer no Senhor Jesus, você vai ser salvo, você e a sua casa. A bênção do Senhor se estende àqueles que são nossos. Nós temos uma palavra nas cartas de Pedro, não tenho aqui a referência, também o apóstolo Paulo falando, 1 Coríntios capítulo 7, se não me engano, falando de que a mulher casada, né, santifica o esposo que é incrédulo, que não crê no Senhor. E em Pedro a gente vai ter essa situação diferente, falando de que se o homem não obedece a palavra, né, a mulher, pela sua santificação, pode redimir o homem. Então, a gente tem essa coisa de que a palavra de Deus, quando entra na nossa vida, é como o fermento que leveda toda a massa. Então, a gente leva a luz, a gente leva a salvação. E a gente precisa, claro, passar por um processo de transformação, de amadurecimento, para entender como esse caminho se dá e sermos ferramentas intencionalmente úteis nas mãos do Senhor, né? Que nós venhamos nos propor a ser instrumentos úteis nas mãos dele. E aqui a gente tem então uma mudança no caráter desse homem que foi alcançado pela bondade do Senhor. Ele vai dizer que agora que ele se propôs a ser salvo, Jesus entrar na vida dele, ele passa a viver de acordo com os atos de bondade que emanam do próprio Deus. E ele vai lavar as feridas desses homens que outrora estavam açoitados e que ele mesmo amarrou. Ele vai levá-los para comer, servir comida para eles. Ele vai levá-los para a sua casa. Ele vai experimentar da alegria, da gloriosa presença do Senhor Jesus com eles, porque agora ele foi transformado por essa graça do Evangelho. E aqui fica o nosso apelo para a gente pensar como é que a gente tem agido com essa graça que o Senhor derramou sobre nós, né? Uma palavra para nós como igreja. Aonde a graça de Deus tem nos levado, queridos? Tem uma história que eu gosto bastante de contar, é uma história que aconteceu com um amigo meu, um pastor lá em Mato Grosso do Sul. Um colega o convidou para fazer
ele ia fazer um retiro com os adolescentes da igreja dele, e um colega, pastor, disse: gostaria de participar desse retiro com você. Ele disse: claro, pode vir, né? Fique à vontade, vai ser bênção ter você com a gente pode dividir as palavras, você prega em tal momento. Ele disse: não, eu quero ir de uma forma diferente. Como assim, forma diferente? E a resposta dele foi: eu vou como um mendigo, gostaria de ficar ali vestido de mendigo e passar o retiro com vocês assim, para a gente fazer uma proposta. E conversaram, e o pastor concordou. E disse: olha, isso acontece num momento bastante importante, que os adolescentes aqui da igreja estavam orando, dizendo que Jesus estava tocando e convidando para que eles fossem mais ativos no reino de Deus, para que eles pudessem ter oportunidades para servir. E eu acho que isso vai ser uma experiência interessante, eu acho que isso vai dar para eles essa oportunidade. E aí combinaram, no dia combinado o retiro aconteceu. Passado algum tempo, chega alguém lá, sujo, cheirando álcool, né, bebida, passou bebida no corpo, veio todo sujo e bateu lá na porta de onde eles estavam, e alguns adolescentes viram, chamaram o pastor chamou o rapaz para entrar, o suposto mendigo, e aí ele sentou ali debaixo de uma árvore e ficou aguardando, né? E aí o pastor disse: olha, gente, esse rapaz aqui tá vindo de outra cidade, e ele veio a pé, ele tá cansado, ele pediu um lugar para descansar, ele precisa de alguma coisa para comer, e aí eu deixei ele ficar aqui. Pastor, não acredito que você fez isso, agora esse cara vai estragar o retiro da gente, porque a gente estava super bem aqui. E começaram a murmurar. E disse: gente, mas lembra que vocês oraram pedindo a Deus uma oportunidade para servir? Quem sabe não é agora? Não, pastor. E aí foi feito, né? Então, vira e mexe, ele pedia para que um dos adolescentes fosse lá levar comida para o colega, e eles iam muito contrariados e reclamando. Em algum momento ele disse: olha, ele tá sujo, ele faz tempo que não vem, alguém não quer levar ele para casa para dar um banho? Obviamente esse pedido só veio porque sabia, né, quem ele era, que era o pastor, não ia colocar nenhum adolescente nesse papel, né? E aí eles não concordaram, ficaram bravos, certo? Nenhum. E o pastor disse: não, tudo bem, eu vou levar ele para minha casa então, e ele vai tomar banho e volta. E aí isso foi, né? Ficou limpinho, e aí ele começou a participar dos cultos, mas ele foi evitado pelos adolescentes durante praticamente todo o retiro. Praticamente porque antes do retiro encerrar, o meu amigo chama ele lá na frente e diz: olha, eu gostaria de convidar aqui o pastor fulano de tal, que é um grande amigo meu e que veio da cidade tal, e que se propôs a vir para esse retiro para participar conosco na condição de ser um mendigo e avaliar como é que a igreja iria tratá-lo. E ele ficou muito triste, e a gente ficou muito triste de ver que vocês estavam orando, buscando oportunidade para servir o Senhor, para demonstrar o amor pelo próximo, como vocês estavam aqui dizendo, e vocês desperdiçaram. O interessante dessa história é que, assim, eles jogaram fora a oportunidade, e o meu amigo, o pastor, não permitiu que eles tivessem um momento com os adolescentes. Então, nesse momento em que foi dada essa palavra, esse pastor foi embora, o culto terminou, os adolescentes entraram no ônibus e também foram embora. Não teve um tempo para uma palavra, não teve um tempo para eles se redimirem daquela situação e rirem da situação, dizer: que legal, que engraçado, mas e aí, como é que você tá? Como é que é seu ministério? Nada disso. O retiro terminou e eles tiveram que ir embora, com a sensação, a consciência de que eles perderam uma oportunidade. Não uma oportunidade real, né? Uma oportunidade fictícia, mas que no mundo lá fora haviam outras oportunidades reais. E a questão é: o que eles iriam fazer a respeito quando essas oportunidades batessem a porta, né? E aí, nesse momento, então, aquele pastor vai embora e os adolescentes saem, como eu gosto de dizer, sem a graça, sem a oportunidade de se refazerem. É claro que isso tinha uma proposta, né? Era uma mensagem para aqueles adolescentes naquele momento de que, opa, agora começou de verdade, agora é para valer. Isso foi só um teste, mas agora é para valer. Vai lá, serve a Cristo, faz aquilo que você propôs no seu coração, não deixa a oportunidade passar, né? Então teve esse propósito. Mas eu queria chamar a atenção para uma ideia de que quando eu não dou a oportunidade do outro mudar, ou seja, o pastor foi embora, eu não posso mais ir lá e conversar com ele, me retratar, como é que eu posso fazer dessa situação uma situação nova? Não posso mais. E isso é a ausência da graça. Então, digamos que vocês tenham uma discussão em casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, e aí diz: não, mas agora também não quero saber, agora vai ser assim, aí fecha as portas.
Então o outro não pode mais voltar atrás e fazer diferente, né? O correto é que a gente dê a oportunidade de diga, olha, eu me fiquei chateado quando isso aconteceu, eu gostaria que você fizesse dessa forma, e dar a oportunidade para o outro escrever uma outra história, dar uma oportunidade para que a pessoa possa se redimir. O que a gente vê muitas vezes é, agora não tem mais jeito, agora eu não quero saber, agora perdeu a chance, e aí o outro dentro da nossa casa fica sem esse ambiente de graça. Então eu queria deixar 2 mensagens dentro dessa mesma proposta. A primeira é que quando o Evangelho entra, nós recebemos o presente que é Jesus, que é o presente que transforma a nossa vida a partir do momento que nós recebemos a graça. E essa graça nós não podemos guardar para nós mesmos, nós precisamos passar adiante, né? A outra mensagem é que a gente não pode deixar sem a graça aqueles que caminham do nosso lado, os nossos filhos, os nossos pais, o nosso cônjuge. Nós precisamos nos atentar para que quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele nos enche de graça. E essa graça precisa ser estendida aos nossos. E por fim, esse homem vai então levar essa alegria, esse momento de gratidão, de celebração para sua casa. E o texto bíblico vai dizer que ele e toda a sua casa celebraram, que ele e a sua casa foram batizados, que eles se alegraram de que agora eles creem no Senhor Jesus. Então, esse amor de Jesus foi levado para a casa dele, e nós vemos aqui o movimento do apóstolo Paulo de chegar até esse homem, de identificá-lo como perdido, e aquela noite se tornou uma noite de compromisso, uma noite de aliança. Aquela família agora se aliançou ao Senhor, fizeram um compromisso de batismo, fizeram um compromisso de transformação, não apenas aquele homem, mas a sua casa, que agora manifestavam o desejo de servir ao Senhor, né? A salvação entrou naquela casa. Receber com grande alegria a presença do Senhor, experimentar a salvação, foi esse um benefício que bateu naquela porta e que chegou porque o apóstolo Paulo fez esse caminho. E agora essa outra família que nasceu recebe o mesmo legado de passar adiante essa mensagem de salvação, de graça que entrou nessa família. Eu gostaria de encerrar essa palavra orando pela sua vida, mas antes gostaria de levá-lo à reflexão, de que você possa refletir sobre como tem sido o teu cuidado com a tua família. Se Jesus tem sido presente, Jesus já entrou na tua casa, você já abriu o teu coração para que Ele transforme o teu jeito de pensar, o teu jeito de ouvir, o teu jeito de falar, o teu jeito de agir. Se esse caminho já foi processado, lembre que você tem um caminho de graça para trilhar. E a graça é, em primeiro lugar, aceitar de que não importa o que você faça ou deixe de fazer, o amor do Senhor pela tua vida não muda. Então, já que essa porta foi aberta, hoje você é livre para amá-lo e para manifestar os frutos de bondade que emanam dele, como imediatamente aquele carcereiro começou a experimentar, lavando as feridas daqueles homens que estavam presos, servindo-os, dando-os de comer, trazendo-os para sua casa, que a gente possa igualmente manifestar esses atos de bondade que espelham a presença manifesta da glória de Deus nas nossas vidas e, por fim, não deixar que isso cesse em nós, mas que essa experiência de graça seja partilhada para a nossa família, para os nossos filhos, que eles percebam que nós não somos rancorosos, que nós somos perdoadores, que nós não somos preconceituosos e julgadores, mas nós perdoamos, nós recomeçamos, porque assim começou a obra de graça do Senhor nas nossas vidas, com misericórdia e graça salvadora. E por fim, que nós possamos levar essa graça também para aqueles que são chamados de perdidos. E lembrar que o perdido não é o cara que é do mundo. Cada vez eu vejo isso como uma forma mais preconceituosa, né? As pessoas do mundo, o perdido. A gente precisa voltar para a essência dessa palavra. O que o Senhor quer dizer é aquela minha moeda preciosa, é aquele meu filho querido que ainda não teve o privilégio, o prazer de me olhar nos olhos e chamar de filho. E esse privilégio foi dado para nós como igreja, de anunciar o Evangelho, de olhar nos olhos das pessoas e dizer para elas que Jesus é o maior presente e que Jesus olha para elas e enxerga nelas também um maior presente e que Ele é aquele que vasculha momentos e busca encontrar um dia, como aquela mulher encontrou o brilho de uma moeda e sorriu e chamou os vizinhos para comemorar, que o Senhor Deus
quando encontra no brilho dos nossos olhos a satisfação de vê-lo como Pai, chama os anjos para comemorar e há uma grande festa no céu, porque um pecador se arrependeu. Que essa mensagem seja uma mensagem especial sobre a sua vida, que o Senhor possa conduzir os seus passos nesse mês da família e que nós possamos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos levantou. Há uma promessa que foi dada a Abraão, que a partir de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. E essa promessa tem passado de família em família, aonde o Evangelho tem chegado, para que essa família seja também uma propagadora da bênção de Deus, para que as famílias sejam bem abençoadas, sejam benditas em nome do Senhor Jesus. Que em nome de Jesus essa palavra encontre um lugar no seu coração e a sua família seja também um celeiro de bênção, um lugar a partir do qual a glória de Deus se propaga. Amém? Convido vocês a fechar os seus olhos, vamos colocar em oração e pedir ao Senhor que recolha aqui a intenção do nosso coração de entregarmos a nossa oferta suave e agradável a Ele em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por ser o nosso Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus da família, o Senhor é o Deus que conhece os nossos corações, o Senhor é o Deus que conhece os planos perfeitos que o Senhor tem para cada um. Visita aqueles que estão passando lutas, Deus, financeiras, lutas por conta de questões emocionais, psicológicas, lutas por causa de questões relacionais, distanciamento, angústia. Pedimos a tua paz que excede todo entendimento, que a graça abundante do Senhor guarde cada coração e que nós não cessemos de fazer o nosso papel como igreja, Pai, de tornar mais e mais famílias benditas no teu nome, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, obrigado pela tua promessa sobre a vida da tua igreja, obrigado porque, embora estejamos aqui um pouco mais afastados por causa do distanciamento social, continuamos unidos como corpo de Cristo, propagando a tua palavra, levando o teu evangelho pelas novas estradas que o Senhor tem aberto, a exemplo da tecnologia que hoje nos une. Obrigado por tudo, recebe de nós todo louvor, toda gratidão, em nome de Jesus nós assim o bendizemos. Amém, Senhor. Obrigado, meu amado, obrigado, meu querido, obrigado por partilhar desse tempo especial conosco aqui. Recebe aí o meu abraço apertado da minha esposa e que em nome de Jesus o Senhor continue assim nos conduzindo até o dia que a gente possa materializar esse abraço de verdade aí. Fiquem com Deus. Grande abraço.